Qual é? Hoje eu quero gravar esse vídeo. Bom, vamos começar agora a equação de segundo grau. Primeira... Cara, eu não tô nada bem, velho. As coisas não estão indo muito bem. Já tentei estudar um pouco hoje. Aconteceram algumas coisas aí que me pegaram pelo pé um pouco, né? E acho que não só o que houve, mas o que tá por trás do que houve, né? Às vezes eu exalto tanto a tristeza, né? O sentido, a complexidade das coisas. Mas é muito doído você ver sentido em tudo que você faz. Ver complexidade. Ser livre pra fazer as coisas. Muito doído, sabia? E por que eu tô falando assim? Porque, cara, quando você não sabe, quando você é ignorante, e eu não tô dizendo que isso me torna melhor ou pior, na verdade, me torna mais fraco, né? Talvez ainda do que algumas pessoas que não têm noção do que está acontecendo. Mas quando você pensa no sentido das coisas e você vê sentido em tudo, você sofre. É muito doido. Por que eu tô falando isso hoje? Eu não tô tão legal. Porque aconteceu algumas coisas e eu fiquei muito triste. Hoje é dia 22/6/2026. E rolou uma cascata de coisas, né? Eu me peguei pensando na solidão, né? No sofrimento de se viver só, de ser livre. Né? Acho que tanta gente fala com a liberdade, tal, liberdade isso, liberdade aquilo, mas cara, a liberdade não é tão legal quanto parece. Você poder fazer tanta coisa, você ser livre de tanta coisa e você não ser apegado a nada, né? Isso é doloroso. E eu acho que mais doloroso é quando você quer ser apegado a algo e aí você não consegue. Ou aquilo te escapa pelas mãos. É doloroso. E sabe que é muito doloroso? Pra quem tem família, pra quem tem pessoas, e não é tão só, e às vezes não é tão livre. Você conversar com as pessoas. E hoje eu me peguei, faz tempo que eu não me pego pensando nisso, sentindo falta disso. Às vezes até eu me gabo dentro de mim por não ter isso, que eu falo assim, não tenho aquela mãe, não tenho pai. Tem uma irmã que eu falo, eu gosto muito dela, eu gosto muito da minha irmã, eu amo ela. A gente não tem toda aquela comunicação, mas tem. Tem uma amiga minha que me ajuda muito, que eu sou muito grato a ela. E a gente sempre se comunica, mas eu realmente sou de uma forma sozinho. E aí quando você não tem essa coisa dos pais, tio, tia, pra estar falando, se comunicando, primo, irmão, alguém do lado, alguém pra conversar com você, pra te abraçar. Cara, é muito doloroso, né? Mas eu não reclamo disso. Eu tento procurar dignidade nisso. Algumas pessoas podiam dizer, igual uma ex-companheira minha disse uma vez, ela falou assim, você tá sozinho porque você quer, você escolhe ficar sozinho. Ela tá certa. Eu escolho ficar sozinho. E quem escolhe ficar sozinho
parabéns, porque não é fácil ficar sozinho. Porque antigamente eu tive um lar muito conturbado, de bebida, cachaça, droga, briga. Meu pai, minha mãe, né, quando eu morei com eles, foi um momento muito difícil da minha vida. Chegou eles brigarem, eu dormi na rua. E eu sempre ficava me pegando pensando, como podem as pessoas voltarem atrás, né? Elas voltam atrás, elas batem, elas machucam umas às outras, elas traem, elas fazem muitas coisas. E elas voltam atrás. Eu não costumo voltar atrás. E aí hoje eu me peguei chorando, sofrendo e vivendo essa solidão tão árdua, né, tão doída. Aí eu entendi porque as pessoas voltam atrás. Elas não conseguem continuar a viver e dar os passos seguintes. As coisas acontecem. As falhas acontecem. Do plano, né? Das pessoas e, como eu falei, brigas, coisas ruins e elas ficam sozinhas. E ficar sozinho é tão duro, é tão sofrido. Eu posso dizer pra vocês. Ser só, ser livre. É muito doloroso, é muito doloroso. Às vezes, é muito bom, às vezes, é muito bom. Eu tô falando que isso aqui não é bom, mas não é prazeroso. E aí, quando elas deparam com o sofrimento, elas voltam atrás. E aí elas voltam a viver aquilo que elas viviam. Porque o sofrimento é muito duro, é uma barreira. Eu lembrei de uma barreira, uma represa muito forte. E eu não tô falando que é pra ser imperdoável as coisas ou pra nunca retroceder. Eu costumo não perdoar. Eu costumo não retroceder. E é muito doloroso ser assim. Hoje eu não julgo quem retrocede, quem volta atrás, quem eu não julgo. Mas de fato é muito doloroso viver assim. É muito doloroso. Aí a pessoa fala, vai, fica com alguém, faça alguma coisa, viva, tenha a sua família, coisa do tipo. Não é tão fácil assim, não é tão simples que funciona. E pessoas mais, às vezes um pouco mais xaropes como eu, elas não vão sair por aí fazer um filho, tudo, ou, né? Elas são muito mais reservadas. E isso não nos torna melhores, talvez piores. Porque hoje, por muitos dias, eu aprecio, e aí é difícil pra mim, né? Apreciar e sentir inveja de alguma forma, pode chamar de apreciação, o que for. Os meus irmãos de sangue, porque eu tenho vários irmãos. E praticamente todos eles têm família, filhos e são pessoas mais simples, né? E é estranho isso, porque como eu estudei, trabalhei, consigo as coisas que eu consigo. Eu não sou tão simples assim, mas algo que me falta é algo que eles têm. E é algo tão bonito, é algo tão bonito que eles têm. Só para tentar finalizar o vídeo de uma forma mais tranquila e leve. A minha irmã, ela tem 2 filhos. Coisas mais lindas. Ela é casada com um bom marido. É uma pessoa extremamente simples. Extremamente simples. Ela se agrada com poucas coisas e é um bom ser humano. E hoje o marido dela, ela mandou uma foto pra mim que o marido conseguiu um carro
Eles compraram o carro deles. Eu fiquei feliz demais por isso, porque eles mereciam. Eu acho que eu já tive uns 4 carros. E é estranho dizer que eu não fiquei feliz pela minha conquista, como eu fiquei pela deles hoje. Deus abençoe eles e que eles sejam felizes pra caramba. Todos nós, que eu encontre dignidade nisso. Hoje a solidão deu uma vencida, hoje a solidão venceu. Não tem problema não. Amanhã, ou hoje à tarde mesmo, né? Já que eu tenho que trabalhar daqui a 20 minutos. Eu já vou estar de pé fazendo as coisas, produzindo. E é isso. Hoje foi o vídeo mais triste que eu já fiz. Mas eu sou grato por fazer esse vídeo. E apesar de falar que eu sou egoísta e hipócrita, eu tento não ser tanto, né? Eu expresso a minha vida de verdade aqui. E é isso. Valeu.